Fala pessoal, como vocês estão? Estão me ouvindo bem aí? Já deixa nos comentários aí se vocês estão me ouvindo, se a minha tela tá aparecendo para vocês. E bora lá. Bom, hoje a gente vai estar falando aqui, um pouco sobre o funcionamento do sistema financeiro e também um guia estratégico aí para você melhorar a sua conexão com o mercado, com o seu entendimento, né, sobre o mercado financeiro. Quando a gente fala sobre o mercado financeiro, a gente não está falando só sobre bolsa, né, sobre trades, sobre gráficos, né? A gente está falando sobre a estrutura que sustenta tudo isso, como que o sistema financeiro ele é estruturado hoje, principalmente, né, no Brasil e também no mundo. Então, você entendendo esses pontos, fica muito mais fácil a compreensão e também a construção financeira, porque envolve, né, dezenas de fatores e aí a gente vai entrar nesses pontos mais específicos, mas você entendendo como que o sistema ele funciona, você consegue jogar melhor o jogo. E então, basicamente, essa aula aqui a gente vai estar falando sobre isso, sobre como entender nessa estrutura, entender esse jogo, como ele realmente funciona. Porque hoje as pessoas olham para o mercado financeiro e tem aquela ideia, né? Ah, é gráfico, né? São ações, enfim. E é muito mais do que isso, né? São estruturas que movem, né, o mercado financeiro e são os fluxos do dinheiro que corre, né, sobre o mercado. Então a gente vai estar falando sobre isso, falando sobre esses fluxos de dinheiro, né, que a gente ouve falar que entrou mais de 5 bilhões na bolsa, que o dinheiro saiu, o dinheiro do investidor estrangeiro saiu da bolsa. E quando a gente ouve falar nisso, né, a bolsa teve uma queda de 5, 10%. Então a gente vai estar falando sobre isso, né, e também como que é o mecanismo por trás desses instrumentos financeiros, porque tudo começa com o instrumento financeiro, né, seja a ação independente, né, se é uma ação ordinária ou se é uma ação preferencial, ele é um instrumento financeiro, é um veículo de investimentos. E quando a gente fala de instrumentos e veículos financeiros, a gente está falando de dezenas, né, que existem dezenas de instrumentos financeiros. E assistindo essa aula você vai conseguir entender qual que é o melhor instrumento para você fazer o seu investimento ou para você fazer uma estruturação da sua operação hoje. Por exemplo, se você tem uma grande indústria de café, por exemplo, e você exporta café, provavelmente você trabalha com dólar. Então, você não atuar no mercado financeiro, não estar dentro do mercado financeiro pode fazer com que você esteja perdendo muito dinheiro. Então a gente vai estar falando sobre isso, como funciona, estratégias, né, coberturas, enfim, tudo aí que você precisa saber para ter uma melhor conexão com o mercado e com uma vida financeira mais equilibrada aí. Tá certo? Vamos lá então, vamos passar aqui pro slide. Enfim, quando a gente fala, né, do mercado financeiro, a gente está falando também de políticas públicas. E a política, ela, em parte, influencia, né, sobre o mercado financeiro. Ela influencia mais, basicamente, a visão de risco dos investidores. Então, está conectado, né, a política com o mercado financeiro. Então são duas faces da mesma moeda.
E quando a gente fala nisso, né, pô, a gente está falando de política, e o que isso tem a ver, né? Como que isso influencia o mercado? Bom, basicamente tudo, né? Porque os governos eles também emitem instrumentos financeiros, né? Bom, para quem não sabe, tem os instrumentos financeiros do governo, por exemplo, uma LFT, que são títulos do Tesouro, é um título do governo, é uma emissão, é um instrumento financeiro do governo. Ele faz essa emissão para captar recursos. Daí, né, com esse recurso ele vai fazer a destinação que bem lhe couber ali, mas enfim, eles também utilizam esse mecanismo, também utilizam do mercado financeiro para fazer essa captação. E para quem que eles ofertam esses títulos públicos? Majoritariamente para os bancos. Majoritariamente para os bancos. E quando a gente fala de um instrumento financeiro, da emissão de um instrumento financeiro, a gente está falando de, bom, se você está fazendo uma captação de recurso, o investidor, a pessoa que está colocando o seu dinheiro, ele quer saber qual que é a taxa de retorno desse investimento. Se ele vai colocar R$1.000, ele quer saber quanto que esses R$1.000 vai render ao longo do tempo. E aí que nasce as taxas de juro, aí que nasce, né, a remuneração desses instrumentos financeiros. Então, e com a captação desse recurso, o governo ele pode também usar esse recurso para fazer um investimento, seja em infraestrutura, seja um investimento em alguns setores da economia. Então, esse recurso é aí que a gente fala que é o fluxo, né? Ele é o fluxo do dinheiro que vai definindo ali de fato o mercado e, enfim, todo a macroeconomia. Então, se engana quem pensa que os governos, que as políticas públicas não influenciam o mercado, porque influenciam e muito, né? E fora essas questões financeiras, quando a gente está falando de recursos e fluxos do dinheiro que influenciam o mercado financeiro, que influenciam o preço das coisas, a gente também tem uma outra coisa que linka também, que é a questão da visão de risco dos investidores. Por exemplo, um governo que está muito endividado e que tem uma dívida muito alta, o risco ele aumenta muito. E quando o risco ele aumenta, as taxas também precisam aumentar, né? Para o investidor falar, pô, o risco ele está grande, o governo está super endividado, então para eu colocar o meu dinheiro eu vou querer receber mais por isso, por esse risco. Então aí entra um conceito de risco e retorno. E quando a gente começa a avaliar essa questão de risco e retorno, a gente começa a entender de fato como o mercado funciona e como fazer os seus investimentos. Então, isso todo investidor, toda pessoa que vai fazer uma aplicação, ele faz essa avaliação de risco versus retorno. E quando o risco está muito elevado, as taxas elas ficam muito altas. Então, isso é precificado em todos os ativos. A gente não está falando só em um ativo. Por exemplo, um governo, uma empresa que tem o seu caixa ali, ela precisa rentabilizar aquele caixa, porque dinheiro parado é um dinheiro que está sendo consumido, que está perdendo o poder de compra. Então, essas empresas que têm caixa, elas precisam também rentabilizar esse caixa. E, por exemplo, elas vão comprar o quê? Títulos do governo, vão comprar um CDB de um banco, uma LCI, que são letras de crédito do imobiliário, do agronegócio, enfim. Eles precisam rentabilizar, e quando o risco está muito alto, a taxa ela também tem que estar correspondente com aquilo. Então, basicamente, tudo está linkado com o risco versus o retorno, com o endividamento, com todas essas questões. E aí também entra, né, um player que é o que define as políticas públicas do mercado, né? São os bancos, as instituições financeiras, os fundos de investimentos, as corretoras. Então, são dezenas de players que a gente tem, né, atuantes do mercado.
E os bancos majoritariamente são aqueles que intermediam, né, os recursos dos poupadores e dos tomadores de crédito. E quem que são os tomadores de crédito? Muitas das vezes são empresas, são o próprio governo também é um tomador de crédito, porque quando ele vende os títulos públicos para os bancos, ele também está pegando recurso, né, para fazer os seus investimentos, para fazer as suas destinações. Então, são contrapartes, né? Os tomadores e os poupadores, os deficitários e os superavitários. Esses são os agentes, de fato, ali que fazem o mercado. E os bancos nada mais é do que um intermediador, intermedia essa situação. Como a gente bem sabe, eles são, né, o ponto central ali que fazem a captação do recurso, né? E a gente sabe, por exemplo, assim, um banco hoje ele é totalmente líquido, né? Ele não tem o dinheiro próprio dele. Ele utiliza o dinheiro dos poupadores para emprestar para os tomadores. Ou seja, ele é um agente intermediário nessa situação. Então aí a gente vê qual que é o papel central, né? E a história nos mostra muito bem que quando há uma corrida bancária, quando as pessoas fazem, né, o resgate desses valores em massa, os bancos eles ficam insolventes e eles também quebram. Então são liquidados, né, na verdade. Então basicamente funciona dessa maneira, né, o sistema. E um outro player importante, que a gente já estava falando sobre isso, são as empresas. Captam recursos para fazer investimentos em operações, crescimento, contratar pessoal, expandir os negócios. E esse é um dos players mais importantes que rege o mercado. E por quê? Porque é o player que de fato gera produtividade, que gera bens e serviços, que fazem a produção das coisas, né? Que fazem as coisas acontecerem, que produz riqueza de fato. Então, esses são os agentes produtivos da sociedade. E eles também precisam fazer captação de recursos. Hoje, as empresas também têm o seu grau de endividamento, né? Eles também precisam fazer as captações. E aí a gente volta num ponto. Quando a taxa de juros ela está muito alta, para captar esse recurso, ele fica muito caro. Ou seja, a empresa ela tem que ter uma margem muito boa para a taxa interna de retorno ser viável, né, para essa captação. Consequentemente, também remunerar os poupadores. Então, o banco é aquela instituição que faz a conexão e a empresa, majoritariamente empresas, pessoas físicas, fazem essa captação. E majoritariamente esses recursos advêm, né, dos poupadores, dos agentes superavitários, que são aqui, né, deixei bem especificado, os investidores que alocam o capital em busca de um retorno, de uma taxa financeira, né, que vai ser remunerado ao longo do tempo. Ou seja, também tem uma outra questão que é o tempo dentro dessa operação toda. E o tempo ele é um dos fatores mais importantes, né? Principalmente para o investidor. Então, o tempo e o risco, logicamente. E a gente tem aqui também o Banco Central, que faz a política econômica do país, que rege, né, toda a macroeconomia. Eles definem a taxa básica de juros e como que eles fazem essa definição? Avaliando
o risco versus o retorno. Então, tudo está muito linkado, está muito amarrado. E então esses são os agentes que regem o mercado, que regem a economia. O SFN, não sei se vocês já ouviram falar nessa sigla, mas é o Sistema Financeiro Nacional, que é organizado em 3 camadas, né? Que garante a transparência e a proteção do investidor. São os órgãos normativos, que são o Conselho Monetário, que define as regras do jogo, as entidades supervisoras, CVM, Banco Central, e as instituições operadoras, que são bancos, corretoras, fintechs, que executam as operações. E como que o dinheiro ele circula na economia? Primeiro vem, né, basicamente dos agentes superavitários, que são os investidores, que estão procurando alocar o seu capital para ter um retorno ao longo do tempo, e eles fazem o depósito ali, e eles fazem esse investimento, seja num CDB, né, que são certificados de depósito bancário, e geralmente esses CDBs eles pagam 100% do CDI, ou às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e o CDI ele é a taxa que é cobrada internamente pelos bancos, porque os bancos eles emprestam dinheiro um dos outros também. Eles também precisam fechar o dia no positivo. E como que eles fazem isso? Quando tem mais saídas do que entradas naquele período, eles fazem, citando um exemplo aqui bem genérico, o Bradesco ele empresta do Santander, o Santander empresta do Itaú, entende? Então e tudo isso acontece e daí nasce a taxa DI, né? Que é o CDI, que é a taxa de depósito interbancário, se não me engano. Então aí nasce a taxa DI. E os CDBs geralmente são remunerados com base nessa taxa, né? Que é gerado ali do empréstimo entre bancos ali, interbancários. Então os bancos eles fazem a captação dos poupadores, avaliam o risco, que daí já está mais na parte da intermediação, define as taxas de juros. Então vamos supor aqui que eles fazem a captação ali, né, de um CDB pagando 110% do CDI. E isso vamos dizer que corresponde a uma taxa anual de 13% ao ano. Quando eles fazem essa captação, eles precisam investir em setores produtivos da economia, ou seja, empresas, em soluções que de fato vão gerar produtividade para que eles tenham um retorno sobre, né, esse capital e assim gerar o spread bancário. Então, aí que daí entra a etapa aqui de fazer os investimentos em áreas produtivas, né, que geram um recurso para que também quando eles tiver que fazer o pagamento ali, por exemplo, da taxa de 13%, só que ele pegou esse capital a 13%, mas remunerou esse capital a 15%, a 16%, a 20%. Então, basicamente, funciona assim. Os bancos, ele é o core do mercado financeiro. Eles que fazem a captação, fazem a intermediação, são os agentes que lucram aí com a intermediação dos recursos financeiros. E indo aqui para esse slide aqui, né, que fala sobre os tipos de instrumentos financeiros, a gente pode estar falando de uma renda fixa. CDB é uma renda fixa, né, porque ele geralmente não tem uma oscilação para baixo, ele é uma oscilação apenas para cima.
E por isso que geralmente a renda fixa, o investidor que faz uma aplicação numa renda fixa, ele vai ter um retorno mais baixo, né, do que um investidor, por exemplo, que faz em renda variável, porém aqui ele está correndo um pouco mais de risco, né? O investidor que entra numa renda variável está correndo um pouco mais de risco, porém também o retorno que ele pode obter ele também é mais relevante e muitas das vezes num período menor de tempo. Então, vamos dizer aqui que uma renda fixa hoje no Brasil está pagando 14, 15%, que é a Selic, né, que é a taxa básica da nossa economia está a 14%, e tem alguns investidores, e aqui a gente pode estar falando também dos bancos, eles fazem um investimento em renda variável que gera um retorno de 10% na semana, no mês, só que também tem o fator risco. Então, quando você entende o fator risco, que é um fator que você precisa avaliar na hora de fazer os investimentos, você começa a entender, né, um pouco mais sobre o mercado. Você começa a buscar mais informação para tomar a decisão. E renda variável, quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de ações, né, a gente está falando de fundos de investimentos, e fundos também, né, indo aqui um pouco para o lado dos fundos de investimentos, basicamente são entidades que fazem também a captação do recurso para investir em determinados setores da economia, seja para investir, por exemplo, um fundo imobiliário. É um fundo que faz a captação do investidor para investir no setor imobiliário. Então, esse ativo geralmente ele tem lastro em um ativo real, em algo real, né? Então, e fundos imobiliários, alguns deles pagam também, né, o dividend yield, né, que são os aluguéis ali numa taxa, né, pelo recurso que está alocado nesse fundo. Mas, porém, também, né, tem fundos, por exemplo, que investem em setores da economia, por exemplo, em setores náuticos, em setores da aviação, em setores petrolíferos. E esses fundos, eles sofrem oscilações, sofrem também com o resgate de capital dentro do fundo. E por isso é uma renda variável. Tem fundos também, logicamente, que investem em renda fixa, fundos que investem majoritariamente em renda fixa, por exemplo, em títulos do Tesouro. E só que isso depende muito, né, de como que está o regimento interno desse fundo. Por exemplo, ele pode investir 90% em renda fixa, em títulos de renda fixa, e 5% em derivativos, em moedas. Você entende que 90% ele está exposto em um ativo, entre aspas, seguro, porque sempre tem um risco, né? A gente não pode descartar essa hipótese, sempre tem um risco. Mas 90% está alocado em ativos basicamente seguro e 5, 10% em ativos voláteis que têm um alto potencial de retorno. E isso faz, né, mantém um certo equilíbrio, vamos dizer assim, da estrutura do fundo. Então, quando você começa a avaliar esses percentuais, começa a avaliar essa estrutura, você começa a entender melhor como tomar uma boa decisão sobre os seus investimentos. E quando a gente está falando de um fundo de investimentos, a gente está falando também que esses fundos eles têm carteiras de ativos. Né? Carteira, por exemplo, eles investem ali numa carteira ali de Banco do Brasil,
é, Petrobras, é, investe ali em Pets, por exemplo, né? Cobase, enfim, eles podem ter uma carteira de ativos ali com base no risco retorno, né, que eles estão dispostos a correr ali. E isso tem que ficar muito bem claro para o investidor que está fazendo os investimentos. E derivativos, basicamente, são os futuros e opções. Para quem não sabe, opções te dá o direito, né, ou o dever, dependendo da situação, de comprar ou vender um determinado ativo. Ou seja, ele é uma opção de compra. Você pode comprar uma opção de compra, pode vender uma opção de venda ou vender uma opção de compra. Então, quando você começa a entender melhor sobre esse mecanismo, sobre essa estrutura, você também consegue montar posições de proteção. E aqui vamos supor que você está comprado em Petrobras, só que tem o risco de Petrobras cair. E o que você vai fazer se a Petrobras cair? Então você precisa comprar ter uma opção de venda para travar o preço, né? Ali, se o preço cair, você tem a opção de poder vender. E quando você compra a opção de venda, a pessoa que vendeu a opção de venda tem a obrigação de te vender o ativo subjacente. Então a opção ela é o derivativo do ativo em si. E basicamente as opções funcionam assim. Os futuros também, existem futuros, por exemplo, futuros de índices, então que serve também para fazer cobertura de posições, né, para você fazer um hedge operacional. E é muito bom utilizar, né, muito bom utilizar isso dentro do seu operacional, dentro da sua estratégia, porque é o que permite você, dentro da renda variável, travar, né, em uma determinada faixa de preço e, consequentemente, mitigar alguns riscos. Então, é extremamente importante avaliar isso também. E ativos digitais, e aqui a gente está falando de Bitcoin, criptomoedas, e esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, porque o Bitcoin, a proposta do Bitcoin, ela é bem interessante. E quando a gente começa a falar de Bitcoin, a gente tem que falar o conceito do dinheiro. O que é o dinheiro? Dinheiro nada mais é do que o meio de troca. Por exemplo, antigamente as pessoas eu produzia café e tinha café, e a pessoa produzia arroz e tinha arroz. Só que a pessoa não vive só de café, ela precisa comprar o arroz também, ela precisa ter o arroz. E eles faziam essa troca. Só que muitas das vezes a pessoa que estava querendo trocar o café por arroz, a pessoa não estava precisando de café. Então surgiu o meio de troca, ou seja, o dinheiro. Ele é o meio de troca, basicamente isso. E aí, no começo, né, de tudo isso, sai o conceito do dinheiro, que e daí, né, ao longo dos anos, foi utilizado o ouro, né, a prata, e consequentemente depois foi surgindo o papel moeda, que tinha lastro no ouro, né, então assim foi surgindo esse conceito. Então, basicamente, resumindo, as características do dinheiro é ser um meio de troca, ser uma reserva de valor, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, tem o dinheiro, ele pode usar isso como uma reserva, né? Para futuramente comprar algo, né? Ou seja, uma reserva de valor. E uma unidade de conta, ele precisa ser divisível.
né? Ele precisa ser extremamente divisível para que você consiga comprar frações de algo, né? Então, essas são as características do dinheiro, as 3 principais características do dinheiro. E quem entende esse conceito entende o valor do Bitcoin e de algumas criptomoedas. Mas aí e outras criptomoedas daí já é um assunto mais específico, né? A gente está entrando em outra questão. Mas o Bitcoin em si ele tem o valor por causa dessa característica. Ele é um meio de troca, ele é uma reserva de valor no longo prazo e também é uma unidade de conta extremamente divisível. Então, ele tem as características do dinheiro. A única característica que a gente pode falar que ele está mais deficitária, né, que carece de mais substância, é a reserva de valor. E por que eu falo isso? Porque a reserva de valor, a gente entende que o Bitcoin ele sofre algumas oscilações e ele está dentro da renda variável. E quando ele sofre essas oscilações, ele tem uma perda percentual do seu valor. E quando a gente está falando de reserva de valor, a gente está falando de lei de oferta e demanda. Para que tenha um comprador, precisa ter um vendedor. Quando tem muitos vendedores, o preço cai. Quando tem muitos compradores, o preço sobe. Então, entender isso é o que de fato vai mudar o jogo. E também, né, aqui quando a gente fala de Bitcoin também, o dinheiro em si, o dólar, o real, ele é controlado pelas instituições financeiras, pelos bancos centrais. Eles definem a taxa de juros, né? Eles definem as políticas econômicas. Ou seja, eles fazem a impressão do dinheiro e, consequentemente, quando tem a oferta de mais dinheiro, ou seja, daquele papel, né, do papel moeda, ele tende a perder mais valor e isso também, consequentemente, aumenta exponencialmente a inflação, que é o preço, o aumento generalizado dos preços dos produtos. E quando a gente entende que o Bitcoin ele é escasso, não pode ser emitido mais, ou seja, ele é deflacionário, você começa a entender que ele pode ser considerado uma reserva de valor. Por quê? Porque ninguém pode emitir mais Bitcoin. Não pode ser mais criado mais Bitcoin. Só que esse é um conceito que as pessoas ainda não entendem. É claro que para entender tudo isso, a gente precisa explicar desde o começo. E não é um assunto simples, né? Até para quem entende, e a gente está falando aqui de investidores grandes como Warren Buffett, já tiveram as suas ressalvas e algum deles ainda tem quanto a esse ativo. E pessoas, assim, investidores gigantes, né? A gente está falando de uma empresa bilionária. Então, quando a gente começa a entender melhor isso, como o funcionamento do sistema, ele de fato a gente toma melhores decisões. E basicamente, então, né, sobre os instrumentos financeiros, são esses que eu comentei com vocês aqui. E aqui é um ponto que a gente já estava conversando, que é uma questão de avaliação de risco versus retorno, liquidez, horizonte de tempo, também é algo que influencia diretamente
dentro de cada ativo e diversificação. Por exemplo, os fundos, eles diversificam o capital que eles captaram, os recursos que eles captaram. Porque manter tudo em um só ativo ou em um só derivativo, você está correndo mais risco, está sujeito às oscilações apenas daquele ativo. Entende a importância de, mesmo que hoje você não tenha um entendimento sobre investimentos, você precisa colocar uma parte dos seus recursos, daquilo que você está produzindo, por exemplo, em ouro, comprar ouro, por exemplo, né, ativos de ouro, lastreado em ouros, né, basicamente. E aí a gente entra numa questão, se tem lastro, ele tem mais garantias, né, então já é mais seguro. Então aí investir, por exemplo, uma parte em fundos, a diversificação ela é extremamente importante para que você não esteja sujeito apenas a um setor específico. E entende que ter Bitcoin ou criptomoeda é também algo que deve ser considerado, principalmente quando a gente avalia a questão, né, que ele é um ativo que pode ser considerado um dinheiro perfeito, porque ele tem as 3 características mais fortes, que é as características que definem o dinheiro. E detalhe, ele tem o fator ainda de proteção muito forte, que é a criptografia. E outro detalhe, quando você tem esse ativo sob custódia, e aí a gente entra num assunto, né, de custodiar esses recursos, esse ativo, esse dinheiro, digamos assim, você não está sujeito também a dezenas de outros fatores. Por exemplo, um banco ou uma ação judicial que alguém entre contra você pode bloquear o seu dinheiro no banco. Já o Bitcoin, como não está sob a custódia de um banco ou de uma instituição ou de qualquer outro agente do mercado financeiro, isso se você fizer a custódia da forma correta, ninguém consegue tomar. Então, uma outra característica bem que agrega ainda mais valor sobre esse ativo. E aqui também, né, um dos pilares que eu coloquei aqui, né, que é a liquidez. E a liquidez ela é a facilidade de você resgatar o seu dinheiro. E hoje a gente fala, quando a gente estava ali falando sobre os players do mercado, né, quem são os agentes mais líquidos do mercado, de toda essa estrutura? São os bancos. São eles que provêm a liquidez. E no caso do Banco Central, ele que faz a liquidez, porque ele imprime o papel moeda. Ele controla com a taxa de juros. Então isso daí também é algo que deve ser avaliado e também facilita o entendimento na hora de tomar a decisão de fazer os seus investimentos, de fazer a alocação, de captar recurso também, porque você, como um agente, como uma pessoa física, como uma empresa, pode fazer captação de recursos. Aí entra a questão, aonde alocar esses recursos? Aonde que eu vou ter um retorno favorável ou um retorno superior à taxa que eu contratei? São perguntas que você deve se fazer na hora de fazer um investimento, por exemplo. Você deve levar isso em consideração também. Qual que é a taxa de juros que está sendo praticada? Qual que é a taxa básica de juros? Hoje no Brasil está 14,75, se eu não me engano. Então, aonde você for colocar o seu dinheiro, você tem que pensar em algo acima disso. Por quê?
14,75 é o básico, é o mínimo. É o mínimo. O seu patrimônio tem que crescer. Se o seu patrimônio não crescer 14,75 ao ano, você está deteriorando o seu capital. O seu patrimônio está jogando no lixo. Porque a inflação ela está corroendo. E quando a gente fala, a inflação é 4%, a inflação não é 4%, a inflação não é 3%. Se você for analisar o percentual dos itens que você utiliza no dia a dia, o aumento nos últimos anos, você vai ver que não foi 3%. Foi muito mais que 3%. E por quê? Porque a emissão do papel moeda, do dinheiro, foi muito mais que 3%. A oferta do papel moeda foi muito mais, a impressão de dinheiro ela foi muito mais forte, muito mais rápida do que 3%. Do que a oferta total do papel moeda na sociedade. Então, são esses pontos que a gente precisa avaliar. E aqui, né, falando sobre perfil de investimentos, né, cada um cada um toma suas decisões com base naquilo que conhece, naquilo que entende, naquilo que sabe, e por isso quanto mais você busca informação, quanto mais você aprende, melhores são as suas decisões e também você consegue correr mais risco, porque quando você tem o conhecimento, você sabe o risco que você está correndo e quais são as variáveis desse risco. Então entende que o fator de risco está inteiramente ligado com o fator do conhecimento. E consequentemente, com mais conhecimento você consegue tomar decisões melhores, com maior retorno. Então, e quando a gente está falando disso, a gente está falando também de gestão ativa e gestão passiva. A gestão ativa é quando você busca esse conhecimento, quando você busca, né, tomar essas decisões com base nas informações que você tem. Já a gestão passiva busca apenas proteger o capital, proteger o patrimônio. Então essa é a diferença aí. Aqui eu ia falar um pouco sobre psicologia do investidor, disciplina, gestão de risco. Gestão de risco é um ponto que dá para a gente comentar aqui, porque eu diria que é o fator essencial na tomada de decisão. Gestão de risco. Quando a gente está falando de gestão de risco, a gente também está falando de alavancagem. E quando a gente está falando de alavancagem, a gente está falando de captação, né? Quando a gente faz a captação de um recurso, e isso independentemente da taxa, você está se alavancando, você está fazendo uma captação de recursos, você está assumindo que você tem uma taxa, né? Uma prestação, uma taxa para pagar. Então, a gestão de risco está muito envolvida nisso. E você precisa avaliar as variáveis, se é algo que tem o potencial de retorno, se não vai comprometer mais do que 70%, 80% do patrimônio total, do seu caixa, do seu patrimônio. E isso é o fator, assim, principal que você deve avaliar na hora de tomar as decisões, que é o fator de risco, gestão de risco.
quando você tem uma boa gestão, você também tem muito mais paz de espírito. Consequentemente, você consegue segurar uma posição, por exemplo, e aí digamos que você está posicionado em um ativo por mais tempo, porque você tem margem para erro. Então, assim, é um dos pilares fundamentais, né, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma avaliação financeira. E por último aqui, dando um panorama geral sobre, né, as instituições, sobre como que está o mercado hoje. Como a gente já comentou, né, sobre os bancos, ali também tem setores, bancos, né, tem bancos comerciais que atuam apenas em um segmento, tem os bancos de investimentos, tem os fundos de investimentos também, corretoras, fintechs, tokenização, que já é aí, já a gente está falando de algo mais atual, algo que está revolucionando o mercado, porque tokenização, e aí a gente entra também num fator da criptomoeda, e a gente consegue agregar mais valor ainda sobre esses ativos aí. E a tokenização está ligado a garantias, né? Por exemplo, eu quero tokenizar a minha empresa. Tá, mas quanto que a sua empresa vale? Minha empresa vale 1 milhão. Então você pode emitir 1 milhão de tokens. Não sei qual que é o nome da sua empresa, vamos dizer aí JF Capital. Você pode emitir 1 milhão de tokens e distribuir esses tokens no mercado. E qual que é a garantia? A garantia é a sua empresa. Então a tokenização é algo que está revolucionando, é algo que vai impactar o mercado, deve ser levado em consideração também. Mas é isso, pessoal. A construção, né, de riqueza é através de estratégia, é através de conhecimento, é através daquilo que a gente busca, do conhecimento que a gente busca. Então, veja a importância de entender como que funciona o sistema, entender como que o mercado em si ele funciona. E isso aqui a gente está dando um resumo bem geral mesmo e passando, né, bem por cima. Se a gente for aprofundar de fato em cada instrumento financeiro, em como que o fluxo do dinheiro ele se comporta, os padrões desse fluxo, investimentos internacionais, o fluxo internacional, os riscos internacionais. Então, assim, se a gente começar, e isso daí é algo que tem que ser feito, né, por cada um de nós que vai tomar uma decisão e deve procurar essas informações para que você tome uma boa decisão e, consequentemente, né, consiga construir riqueza com estratégia e com disciplina. É claro que também é um fator aí bem importante. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí para vocês terem assistido essa aula. Vou estar trazendo mais conteúdo para vocês aqui, tá? Sobre como funciona o mercado, sobre o sistema financeiro, sobre estratégias de investimento, sobre proteção, sobre vendas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, acompanhe os nossos conteúdos, porque tem muita coisa boa vindo aí, tem muito conhecimento que eu vou compartilhar com vocês. Então, isso daí é só o começo. Se inscreve aí, deixa seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que eu poderia ter comentado que eu não comentei, ideias para o próximo vídeo, para a próxima aula. Então já deixa aí que a gente vai estar fazendo muitos conteúdos aí top. Então deixa o comentário, deixa o like também, já para o YouTube recomendar esses vídeos para mais pessoas e para trazer
prosperidade e riqueza para mais pessoas. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí e bora para cima. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo a todo mundo. Fechou, galera? Um abraço e a gente se vê aí e até a próxima.